Bora começar, meu povo. Pontualmente às 19 horas. Quem for o primeiro a entrar já vai me dizendo se está me ouvindo bem. Eu acho que ultimamente esse Instagram está me sabotando, mas vamos tentar. Oi, Cláudia, tudo bem? Você está me ouvindo? Sá, tá me ouvindo? Eu sempre tenho dúvida, gente, se tá ouvindo, se não tá. Me deem um joinha se está ou se estão ouvindo ou não. A nossa convidada já chegou, já vou chamá-la aqui para que ela se apresente. E o tema de hoje, como vocês viram, é alimentação saudável. E como a alimentação pode sim impactar na nossa produtividade. Como eu disse para vocês no começo do ano, né? O meu lema é relevância, então tudo que eu pretendo trazer aqui tem o propósito de ajudar as pessoas que me seguem, seja com o meu conteúdo de consórcio, de seguros, ou seja falando sobre alimentação saudável, que é algo que eu acho que é importante para todo mundo quer se alimentar melhor, mas é tão difícil, né, Paula? Boa noite. Boa noite, Neila. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né, você ter aceitado. Foi uma correria, gente. Ontem eu e a Paula, a gente estava numa dúvida assim, gente, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Porque a gente falou, já faz tempo, a gente não relembrou. O mês foi uma correria mesmo. E que, assim, por um lado é bom que tenha sido assim, porque mostra que a gente está produzindo, né? Sim, Mas, exatamente. por outro, é aquela coisa que a gente fala, né? A gente está tão sempre no piloto automático que muitas vezes acaba atrapalhando outras questões na nossa vida, né? E eu até já falo aqui que, para mim, é algo que tem pegado muito, porque, vamos dizer que de 2 anos para cá, ok, minha produtividade em relação ao trabalho, eu bombei, mas eu acho que na minha saúde, assim, no corpo, tudo isso impactou. Hoje eu olho e falo assim, não era o resultado que eu queria para mim, né? Eu tenho um resultado em uma coisa, mas em outra não tá legal. Então, eu acho que esse conteúdo é relevante. Como também tem a questão do mês das mulheres, eu quis trazer esse conteúdo também, porque eu acho que as mulheres sofrem mais quando a gente fala sobre a questão da autoestima, mas Uhum. não que a alimentação não seja um assunto importante para todos, né? Porque hoje, com tudo que eu escuto, que eu assisto, eu vejo que a alimentação, ela cura e ela adoece, né? E aí você, como autoridade na área, se apresente e comece. Bom, meu nome é Paula Morim, eu sou nutricionista. Eu atuo aí principalmente com emagrecimento feminino. Gosto bastante de atuar na parte comportamental da coisa, porque eu sempre brinco que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, mas o difícil é fazer, né? Exato. Então, eu gosto de atuar bastante nessa área, né? Hoje eu tenho um método de atendimento de 3 meses, que é um método aí que eu desenvolvi justamente por isso, né? Porque na consulta convencional, a pessoa passa ali mensalmente, muitas vezes em um mês acontece muita coisa na vida da Sim, pessoa. E a gente sabe verdade. a correria, principalmente a gente que é autônoma, né? Muitas vezes é muita coisa acontecendo e Sim. é justamente que eu fiz esse método para as consultas serem a cada 10 dias, a pessoa conseguir Uhum. realmente me falar como que está a situação para que eu consiga ajudar mais, né? Hoje a Ah, gente legal. vive aí num ritmo muito acelerado, né? E a gente, como mulher, se cobra muito. Até conversamos ontem, né? Se a gente mantinha ou não a live, aí falei com você que acho que a gente estava bem alinhada, que eu também fiz um movimento, né, esse mês das mulheres, porque nós mulheres somos condicionadas aí, né, a cuidar de casa, Sim. periquito, papagaio, e muitas vezes a É. gente se negligencia, né? Uhum. E isso é uma coisa, até eu que sou profissional da saúde, é algo que eu preciso me policiar também, porque eu gosto muito de trabalhar. Então, Sim, isso realmente me anima muito, mas a gente sempre tem que cuidar da gente, né? Eu verdade. até falo que como que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem comigo mesma, né? Sim, E isso exatamente. não se aplica só a mim, que sou da área da saúde, mas a todas nós, né? Quantas vezes a gente vai numa loja, muitas vezes a gente é mal atendido, a gente vai em algum lugar e a pessoa atende a gente mal, muitas vezes porque a pessoa não está bem com ela mesma, né? E Verdade. aí entra essa questão da autoestima, é lógico que existem várias outras coisas, mas a gente Sim, sabe que para nós mulheres a autoestima é algo que
nos afeta, assim, muito, né? Não tem jeito. Assim, por mais que a gente queira fugir, eu acho que para a mulher é algo que impacta demais, né? Você se olhar no espelho, você, assim, vestir uma roupa que você acha que não tá legal, ou até mesmo quando você quer comprar uma roupa e você entra no provador, e aí eu falo que às vezes o provador para mim é um choque, né? Uma que você pega às vezes um número, aí você vai ver o número não serviu. Outra quando você vê a roupa em você, você não gostou. Então, É aquilo de a roupa escolher você, não você escolher a roupa. Exato. Então, assim, por isso que isso que você falou da correria, eu acho que acontece muito. Hoje a gente tem muitas facilidades que fazem com que a gente saia ainda mais do eixo, né? Por mais que a gente queira, a gente sabe o que tem que fazer. Muitas vezes a gente não faz, né? A maioria das vezes não faz, ou faz aquela coisa, como você falou, é uma semaninha, você tá ali regradinho. Sim. Aí passou 10 dias, no primeiro pico de estresse, você assalta a geladeira, come um pacote de chips, que eu tava viciada no pacotão de chips, sentava ali à noite, menina do céu, me dava uma fúria. Ai, já parei, graças a Deus. Mas assim, e essa correria do dia a dia faz isso com a gente. Aí vem sempre aquela coisa, né? Eu mereço. Ai, mas foi tão estressante. Sabotadores. Exato, eu mereço. Então, é muito legal até que você tenha criado isso, porque eu acho que é um grande diferencial. Ah, gente, ó, primeiro, por isso que eu tô falando, eu acho que o Instagram tá me sabotando. Primeiro, gente, encaminha a live. É um assunto tão importante. É autocuidado. Não é sobre emagrecer simplesmente. É sobre saúde. A gente sabe que, assim, os alimentos hoje, que a gente já sabe que por mais que você tente comer saudável, com a quantidade de químicos que colocam nos alimentos, às vezes até o saudável nem é tão saudável. Então, É aquele speech, né? Que eu brinco que é um chute no pé, às vezes, porque a pessoa compra achando que tá abafando, quando na verdade... Exato. Não, só tá gastando dinheiro e se prejudicando mais. Então, assim, tem essa questão da alimentação que a gente precisa se atentar. Essa questão, uma má alimentação aliada ao estresse, que é algo que que está presente no nosso dia a dia, a gente vive mesmo estressado, e se a gente não cuidar disso, assim, eu acho que pode prejudicar muito a nossa saúde. Então, a gente está falando aqui de saúde, principalmente, saúde de uma forma integral, que é o que eu estou querendo trazer aqui no perfil esse ano, falar sobre uma produtividade, mas de uma maneira que a gente se olhe primeiro, ao invés de ficar só olhando para números, né? Porque se a gente não está bem, beleza, você está performando ali, tal, mas chega uma hora que você fala assim, cara, pra quê? Por que eu estou fazendo tudo isso? Cara, aí eu estou acabando com a minha saúde, eu estou estressada, eu estou acima do peso, eu não estou feliz quando eu me olho no espelho. Então, é isso que eu quero trazer aqui, essa questão do equilíbrio. Então, gente, chama principalmente a mulher que tem mais esse problema, assim, e eu acho que a mulher ela tem mais iniciativa de buscar uma solução para isso. Então, quando a gente fala de saúde, a mulher tem menos preconceito, né? O homem sempre deixa mais para, às vezes, para depois. É lógico que não são todos, mas a maioria, né, acaba precisa da mulher ali para dar aquele primeiro passo, né? Exato, exatamente. Agora vamos lá, continuando. Quando a gente fala sobre essa questão de alimentação saudável, a gente sabe que tem essas barreiras, assim, uma da questão dessa correria do dia a dia, então às vezes a gente não consegue se programar. Às vezes talvez é mais simples do que a gente imagina. Eu não sei se porque a gente quer fazer coisa muito fora da curva, ou então a gente quer resultados muito rápidos, aí a gente começa a fazer aquelas loucuras, né? Dieta da lua, dieta do... Na minha experiência é um pouco de tudo, é um pouco de imediatismo, porque a gente agora a gente tem tudo muito fácil, né? Então você tá com fome, é só você pegar seu celular, e aí você falou muitas vezes, você tá chegando no final do dia, você tá cansada, a gente que é autônoma, é uma coisa que eu sempre falo de ficar, no meu método, eu trabalho bastante isso, da pessoa conhecer os sinais do corpo. Você falou uma coisa nos stories que você, como corretora, queria falar sobre a prevenção, né? E tem aquela frase que nossas avós sempre falam, né? Antes prevenir do que remediar. Por que a gente quer esperar chegar a uma situação crítica para tomar uma atitude, né? Verdade. O nosso corpo tá ali o tempo inteiro dando sinal. Você vai no banheiro, tá com aquele odor forte na urina, quer dizer que você não tá bebendo água.
Você muitas vezes fica dias sem ir ao banheiro com constipação e já normalizou isso. Não é normal. Não é Sim, normal o seu exato. intestino não funcionar direito. Ou muitas vezes você está com muita cólica. Tem várias situações, cabelo caindo muito, muita acne, enfim, tem muitas situações que o tempo inteiro o corpo Sim, está ali mostrando para você que tem alguma coisa que não está legal. Ou chegar, você está sempre cansada, você está sempre fadigada, também não é normal. A gente sabe que muitas vezes a rotina é algo muito desgastante, né? E a gente sim, precisa ter que ter esse jogo de cintura de muitas vezes equilibrar tudo, mas não é normal você estar sempre cansada. sim. Não é normal você estar sempre indisposta, você não ter vontade de levantar. Isso é. A gente precisa olhar, né? Mas a gente muitas vezes negligencia, negligencia, negligencia e precisa esperar o É, corpo acontecer alguma coisa muito drástica ou desenvolver uma diabetes, desenvolver uma sim, hipertensão para tomar alguma atitude, é, né? é. E eu acho que o Até que que a você bomba falou estoura, né? e é o que você falou para mim, tipo, é o principal, né? Essa questão da prevenção. E Sim, a alimentação trabalha muito com a prevenção, né? Se você come, por exemplo, todo dia um McDonald's, um lanche, alguma coisa assim, não é que você não pode comer isso, mas se você come todo dia, começa a observar o quanto que isso afeta. Afeta até o seu pensamento. A sim, gente muitas vezes aqui trabalha com o Instagram, precisa muitas vezes estar com a cabeça bem, né? Bem assim, para poder falar com as sim, outras pessoas. Se você come muito doce, você fica meio com sono, né? Sonolenta. Então, tudo isso o seu corpo está o tempo inteiro falando com exato. você. Só que você não está aberta a ouvir muitas vezes, É, né? é. E é essa questão que eu tô até falei, né, sobre a produtividade, porque, por exemplo, que nem a questão da água, né? Se a gente sabe que se a gente não se hidrata bem, até a cabeça, assim, às vezes acaba dando dor de cabeça. E você sabe que tem, eu não lembro quem é que fala, acho que é a Malu Perini que ela fala assim, essa fome é sede. Às vezes você tem a impressão de que você está com fome, na realidade é o corpo que está desidratado, né? Então, Sim. vamos começar falando da água, que eu acho que a água é algo que é fundamental, né? E talvez é onde a gente também tenha uma negligência maior. Eu estou aprendendo agora, falo para você que eu estou mais regradinha agora, tá até aqui, ó, minha garrafinha. A Estou minha não fazendo as, sai daqui, meu copinho. tô fazendo as contas certinho, assim, para dar, né, o certinho lá, a quantidade de água que eu preciso por dia. E eu vejo muita gente com essa dificuldade, né, de ingerir Uhum. água. Então, vamos falar da água, o quanto ela é importante e o quanto ela pode até atrapalhar aí a nossa produção aí no dia a dia. A água, muitas vezes, muita gente não quer tomar porque é aquilo, né? Ah, eu tomo água e toda hora eu vou no banheiro. Só que assim, e também tem aquela questão, se a pessoa. É muito engraçado isso, que a maioria chega pra mim, eu tomo muita água. Aí eu pergunto, quanto você toma? Ah, 1 litro. E não é muito, gente. É só fazer um cálculo aí. Eu não sou muito boa de fazer cálculos assim para ter o resultado na hora, mas é o seu peso vezes 35 ml. É o quanto de água Sim. você deve beber por dia. Então, mais ou Uhum. menos aí, uns 2,5 litros, vai. Só que aí, por exemplo, se você bebe hoje 1 litro e o seu ideal, fazendo esse cálculo 35 vezes o seu peso, for 3 litros, por exemplo, concorda que de 1 litro para 3 litros é muita coisa. É, Então, sim. o que que eu recomendo? Você tem que aumentar a água aos poucos, porque Ah, você não legal. vai aguentar aumentar Uhum. tanto de uma vez. E às Tá. vezes você vai perceber que você não precisa tomar 3 litros. Quando você for ao banheiro, você já vai ver diferença. A sua urina vai ficar mais clara, não Uhum. vai ter aquele odor forte, porque quando a gente fica muito tempo quando a gente não bebe água o suficiente, a gente fica com a urina muito forte, o cheiro mesmo, e Tá. escura. Quando a Ah, gente legal. acorda, acontece isso, mas é normal, Sim. por conta da Uhum. noite. Agora, ao longo do dia, se isso está acontecendo, é porque você está bebendo pouca água. Então, isso você deve Ah, legal. observar. E Ah, aí, a e questão da fome, da sede, é porque muitas vezes você confunde o tá, sinal de fome com sede. Então, se você não tá. bebe nada de água, inclusive eu postei um vídeo disso hoje. Se você não bebe nada de água, e você acha que você está com fome, aí você fica beliscando o dia inteiro. Sim. E aí aquela fome. E aí o que que acontece? A maioria das pessoas belisca muito carboidrato. Um Tá. suco, um doce, e o carboidrato ele não dá saciedade.
Então, você vai ficar o tempo inteiro com fome, o tempo inteiro ingerindo caloria, e aí você não consegue muitas vezes emagrecer, porque o tempo inteiro você está estimulando isso, entendeu? Legal, entendi. Então, o termômetro para água, mesmo que, por exemplo, assim, eu não alcancei a quantidade ideal, mas aí você vai lá fazer o xixi, tá clarinho, transparente, então é um Tá bom ótimo. sinal, no caso. Às vezes até beber muita água não é muito bom, porque também você acaba eliminando ali nutrientes também. Então, o ideal é tomar ali a quantidade adequada, mas sempre olhando a cor da urina, né? Ver o quanto que Entendi. tá forte ou não tá. Entendi. E a água também eu sei que auxilia também até mesmo na questão do emagrecimento, né? Auxilia porque muitas pessoas beliscam o tempo inteiro, confunde fome com sede. Muitas Tá. vezes a pessoa tem retenção e ela não bebe água. Então, um absurdo assim que eu acho é quando a pessoa ela compra remédio para retenção, mas não bebe água. Não Aí, vai adiantar, né? tipo assim, é a água, o básico assim, é a água, porque a água vai ajudar. Então, a água ajuda na sua pele. Pode ver, esses dias mesmo eu tô fazendo essa live esse movimento, eu fiz um movimento Eu Prioridade também com esse mesmo intuito Tá. de você, né? De impulsionar as mulheres a se cuidarem. Aí eu fiz com a maquiadora. Ela falou também que quando você pega uma pele que não, a pessoa não cuida muito bem da Uhum. alimentação, a maquiagem não segura, por exemplo. Ai, que Então legal. é um sinal de que a pele não está Bem com aquele vigor, né? hidratada. Com aquele Uhum. viço. O Tá. intestino. Então, se, por exemplo, você faz você tem muita constipação, que é quando o seu intestino fica preso, você Uhum. demora de ir ao banheiro, você faz aquelas bolinhas, né? Que é bem característica de constipação, é porque Tá. muitas vezes você está bebendo pouca água. Então, Legal. muitas vezes a pessoa come muito, começa a comer mais fibra, mas não bebe água, Uhum. aí trava. Tá. Porque se você, Entendi. se Os você tem dois. constipação, você tem que Uhum. associar a fibra com a água. Senão Tá. trava, porque a água ajuda as fezes, na formação das fezes, né? Tá. Entendi. Oi, boa noite, Boa Vanderlei. E noite. agora me fala uma coisa. Então, a gente falou aí da questão da água, que é super importante. É, aí, depois da água, o que a gente poderia colocar aí como segundo ponto que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar passar, né? A água a gente sabe que é importante tanto para emagrecer, o corpo todo, né? 70% da gente é formado de água, então se você fica sem tomar água dá dor de cabeça, acho que até a clareza mental também Sim. acaba atrapalhando, então água é importante para tudo, né? O músculo Aliás, um ponto rapidinho aqui, a sede já é um sinal de que você está desidratada. Porque o ideal é você não esperar ficar com sede para beber água. O próprio sim. Entendi. E você sabe o que é engraçado? Que assim, eu não tomava tanta água. Aí você falou, agora deu até sede. Aí eu percebo que agora, eu não sei se eu estou mais condicionada, e aí, mas eu parece que eu tenho mais necessidade de tomar água. Eu não sei se é o corpo que aí, não sei se aí vai pedindo água, ou então se eu entendo aquele sinal que eu achava que era vontade de comer, porque eu nem falo que é fome, né? Porque a gente tem fome e tem vontade de comer. Eu acho que a maior parte do tempo a gente tem vontade de comer. Então eu acho que talvez eu tenha educado a vontade de comer e sei que não é vontade de comer, é vontade de água, mas Eu eu acho sinto que que é eu tenho mais mais que vontade. você tomou consciência sobre isso, porque você estava falando agora há pouco do piloto automático. O que que acontece? Tá. A maioria está no piloto automático e não toma consciência. Então, por exemplo, eu falo que no meu método eu faço a pessoa olhar, tomar consciência para os sinais do corpo. Então, é muito legal de ver que muitas vezes a pessoa começa a se observar mais, começa a entender quando está com fome, quando está desidratada, começa a aprender entender quando quer vontade, quando quer fome de verdade. Uhum. E isso são coisas básicas, mas que muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não consegue perceber. Então, o que aconteceu para você aí foi a questão do como que se diz? Condicionar, talvez, né? Condicionar. Outro pilar que é muito importante é o do sono. O Tá. sono é um pilar, assim, que é um dos principais, porque, por exemplo, o sono, ele regula muito o sinal de fome e saciedade. Então, Tá. se, por exemplo, você não dorme bem, pode perceber
que você vai ficar o tempo inteiro com fome. Você vai comer, 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 você vai ficar com aquele buraco sem fundo, sabe? Tipo, Tá, parece que o estômago não é, como que fala, não fica abastecido, tá. porque realmente desregula essa questão do hormônio de fome e saciedade. Então, o Hum, sono é muito importante porque ele é reparador, né? Então, se você tem um dia muito cansativo e você não dorme, sim. aquilo vai se acumulando e vai desenvolvendo doenças, inclusive depressão, né? É, É. várias coisas aí por conta do sono que não está ideal. E você sabe que eu acho que com a pandemia, eu acho que a gente passou a ter um problema maior relacionado ao sono. Porque eu vejo assim, por mim mesma, eu tinha assim um horário mais adequado para dormir, ia deitar mais cedo. Eu acho que a pandemia trouxe esse negócio de você acabar dormindo mais tarde. Eu acho que no começo aquela coisa de aquela tensão, né? Então eu me vi durante a pandemia em dormir 2, 3 horas da manhã, coisa que eu nunca fiz na minha vida. E agora eu estou também trabalhando muito nisso, assim, aquela coisa de deixar o quarto mais escuro e deitar mais A cedo. rotina do sono, né? É um ritual ali pré-sono. Ajuda É, muito, porque o que acontece? Muitas pessoas têm ansiedade, né? E uhum, aí, na hora de dormir, principalmente, né, a gente que é muitas vezes autônoma, faz muitas coisas, é dona de casa, faz tudo. Na hora que você vai dormir, ao invés de você descansar, você dá o sinal ali pro seu corpo que você está descansando, você fica, meu Deus, será que eu paguei aquele boleto? Será que eu não sei o quê? Sabe? Tipo, será que sim. o que que eu vou fazer amanhã? Então, isso, você levar essa preocupação toda para a hora de dormir, é muito difícil você ter um sono reparador. É. Então, antes de dormir, você tem que tomar um banho quente, por exemplo, tomar um chá de camomila, de erva Uhum, doce, que vai te ajudar a se acalmar e preparar o seu corpo para dormir. O tá, ideal seria, por exemplo, a gente nem fazer uma live nesse horário, porque a partir das tá. 6 já começa o nosso corpo produzir a questão do sono. Então, Tá. só que hoje em dia, né, com as redes sociais, com o É. celular, a gente acaba ali com essas luzes que influenciam a nossa Uhum. rotina do sono. Então, isso é importante. Muitas vezes cada um vai ter um ritual, né? Mas é legal também falar sobre a gente fazer uma oração, por exemplo, Uhum. mentalizar que você vai dormir, que Tá. vai ter um sono de qualidade. É um preparo mesmo, né? Aí ele perguntou que quando quebra. O ciclo circadiano é como se fosse assim: o nosso corpo ele respeita o ritmo da natureza. O sol, Tá. o ideal seria a gente respeitar esse ritmo, né? Então, o Sim. sol nasce, não, o sol se põe. Então, o ideal, por isso que às 6 horas você já começa, né, ficar ali. O ideal seria que você já começasse a se preparar para dormir, que já escureceu. Tá. Só que aí, quando você quebra esse ciclo, na verdade você não recupera, né? Porque cada dia é um dia, né? Então, Passou. Tem que tentar voltar exatamente. pro ritmo, né? E aí, isso é importante falar, porque tem muita gente que não consegue dormir, aí tem várias coisas envolvidas, né? E muitas vezes Tá. tem pessoas que precisam, muitas vezes, fazer aquele exame do sono, que Sim, avalia verdade. e tal, e vê tudo Uhum. certinho. Porque Tá. tem uma questão do sono que para você dormir com qualidade, você tem que ter uma quantidade ideal do sono reparador. Então, muitas vezes, pode perceber, às vezes você dorme 10 minutos de Sim, tarde, você acorda super bem. Às vezes você dorme a noite inteira e você não é dorme, você verdade. acorda com dor de cabeça, porque você quebrou um ciclo do sono. E tem Tá. até um aplicativo que mostra isso, que é o Sleep Uhum. Cycle. Você Tá. consegue avaliar, ele monitora o seu sono. Então você coloca o celular ali do Tá. lado e ele mostra quanto que você teve de sono reparador e tal. Tem Então alguns o relógios sono, também que mostram, né? sim, sim. É O legal. sono, O meu chegou hoje. Chegou um relógio novinho que eu falei, agora eu vou começar a monitorar tudo. O que eu tinha quebrou, eu falei, vou uhum. monitorar tudo. Eu quero saber se a quantidade de sono está ideal, se eu estou entrando nesse sono profundo. E aí agora eu vou te perguntar uma coisa que eu nem sei se você vai saber me falar exatamente. Mas a gente está falando sobre sono. E aí eu comprei esses dias, não sei se você já viu, é uma faixa fone, é uma faixa. Você coloca aqui, é um fone de ouvido. E como eu tenho um pouco essa dificuldade de desligar, sabe? Nem dormindo eu sinto às vezes que eu consigo desligar.
Então eu boto ali algumas coisas assim, ou coloco um Ho'oponopono, sabe? Algumas coisas para Uhum. eu tentar sair desse estado de alerta para me ajudar a Sim, dormir. Isso é prejudicial ou não? Porque há muito tempo atrás eu ouvia o pessoal falando, não pode dormir com nada ligado, não pode dormir com som ligado, não pode dormir com música ligada. E eu sempre, antigamente eu dormia muito com música ligada, hoje em uhum. dia não. Mas como eu estava muito nessa coisa assim, cara, eu ia deitar, daqui a pouco a cabeça tá... Eu falei, gente, eu preciso parar, sabe? Assim, quando você fala Sim. para você mesmo, eu preciso parar. E aí foi um meio que eu encontrei para parar. Uhum. E funciona, assim, tem funcionado para mim, pelo menos em relação a conseguir parar com esses pensamentos que ficam Sim. divagando. Mas Eu é acho que prejudicial ou não? eu acho que foi muito legal essa pergunta para você que você fez porque tipo assim, o que que acontece? Hoje em dia tem muitas informações na internet. E é uma coisa assim que eu sempre falo. Hoje eu trabalho com suporte. Eu falo, gente, se você tiver dúvida, você pergunta para mim. Você não vai perguntar para o Sim, Google. Porque não faz sentido você pagar um profissional para perguntar para o sim, Google. Porque exato. assim, aí esse monte de informação muitas vezes confunde mais do que ajuda. Então, uma hora Uhum. o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal, uma hora não sei o quê. E aí eu quero que vocês entendam, vocês que estão aqui, que existe uma individualidade. O que é Sim. bom para a Paula não é bom para a Neila. O que é bom para a Uhum. Neila muitas vezes não é bom para a Paula. Às vezes a Neila se adapta bem a uma dieta com baixo carboidrato, mas a Paula não. Nós somos Legal. seres individuais, então nós temos necessidades individuais. Então é uma coisa que eu sempre falo. Se para você funcionou, você consegue dormir Uhum. bem assim, então por que não? Você vai Ah, dormir todo legal. dia com a coisa agitada porque ouviu falar que isso não faz bem. Mas fez Ah, bem para legal. você. Porque se faz você Uhum. dormir bem, então ótimo, né? Ah, Isso que muito legal. importa. Porque Adorei, adorei saber. isso assim é uma coisa que me deixa assim, às vezes brava, sabe, É, com a internet em si. Porque é, assim, a internet, ao mesmo tempo que veio para ajudar a gente sim, em inúmeras coisas, às vezes dificulta, né? Porque um simples fato de beber água é verdade, vira verdade. É, uma coisa assim de outro mundo. e a gente é errado também, porque a gente vai procurar essas informações, Não, né? mas eu acho assim, sabe, Neila, que assim, é claro que também tem isso, né? Acho que a gente tem que, eu sempre falo disso também, de você ter que policiar quem você segue, o que que a pessoa tá falando, Isso. porque hoje em dia Ah, muita gente recebe para sim, patrocinar um tipo de exato. produto. Então, Uhum. às vezes, acontece muito com suplemento. A pessoa mal começou a fazer academia, a pessoa já quer tomar creatina, já quer tomar um monte de coisa, mas ela não tá fazendo o básico. É, Então a pessoa quer tomar um produto para desinchar, mas não bebe água. Então, é verdade. assim, Nossa. acho que tem se complicado muito, Sim, sabe? A gente se preocupa muito com coisas que não deveriam tanto, com pequenos detalhes ali que muitas vezes uhum. fazem diferença, mas não faz o básico. É. Mas Então, é que eu acho que a gente sempre está procurando também alguma coisa milagrosa, né? sim, Então, apareceu, sei lá, um produto X, isso, nossa, fulano, e aí quando tem de repente um influencer, né, que nem você falou, propagando aquilo, aí pronto. Aí a gente cai no então, patinho, sai para exatamente. comprar, mas como você falou, não faz o básico, aí não come uma verdura, né? Não come fibra, não toma água, não faz exercício físico. E aí não adianta, porque por mais que de repente você consegue um resultado por um tempo, daqui a pouco, se não virou rotina para você, Sim, uma alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável, esquece, sim. porque daqui a pouco você perde todo esse resultado. É muita Mas aí vamos continuar. gente, muita gente que me procura passou por profissionais que fez coisa muito restritiva. E aí tem aquele efeito sanfona, né? A pessoa Uhum, ganha todo o peso de volta, muitas vezes até mais. sim. E aí, e o problema disso é que muitas vezes a pessoa desenvolve um transtorno alimentar. Então, às vezes a pessoa restringe muito e aí daqui a pouco ela libera É. geral, né? Porque aí, na Sim. verdade, você tem que trabalhar, eu até brinco, né? Às vezes eu falo assim, porque na minha consulta eu monto o plano alimentar junto com você. Você sai com o plano na hora, mas é você que vai me dizer o que você Uhum. consegue comprar, o que você consegue fazer.
Porque não faz sentido eu te passar um monte de coisa que muitas vezes você não consegue comprar, muitas vezes você não Sim. gosta de comer. Então, qual que é Uhum. a probabilidade de você conseguir seguir aquilo? Zero. É verdade. Não, você faz por uma semana, daqui a pouco aí já É, tá xingando a nutricionista, né? Aí xinga a nutricionista, chuta o balde, fala, quer saber, não dá certo, não consigo, e volta de novo para aquele ciclo, né? E eu acho que, assim, ó, uma coisa que desanima muita gente é isso, esses recomeços, né? Você faz o negócio por um tempo, aí você até tem um resultado, daqui a pouco você perde todo aquele resultado, aí você tem que recomeçar. Eu acho que isso faz com que a gente desanime demais. Mas eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar para a gente do poder que tem a constância, né? uhum, E como tudo, né? Que nem eu vendo consórcio. Então, o consórcio é um planejamento, normalmente uhum, a longo prazo. A alimentação também deve ser, né? E a uhum. alimentação ainda é para a vida inteira, não é nem a longo prazo, é tão longo que vai ser até você morrer, né? Sim. Mas a gente sempre quer o resultado rápido, a gente sempre quer aquela coisa, emagrecer 5 quilos numa semana, quando a gente está falando de emagrecimento, né? E acho que a gente sempre vai buscando caminhos que querem Então, encurtar aquilo e não dá certo, e aí você se aborrece, aí você fica naquele eterno recomeço, né? E eu acho que isso, eu falo por mim própria, viu, gente? Estou falando aqui, eu vou fazer o método com a Paula, amanhã ela tem é amanhã que tem a uhum. Masterclass, é isso? Conta um pouquinho também para a gente disso, para de repente quem quiser acompanhar, entender, porque todo mundo que eu conheço está acima do peso. Todo mundo que eu conheço quer Então, emagrecer. na verdade, esse método eu desenvolvi justamente pensando na constância. Porque, assim, é como eu te falei, na minha prática clínica, eu vejo que na consulta convencional a pessoa passa a cada 30 dias. E eu desenvolvi esse método a cada 10 justamente por isso. A pessoa tem um contato maior comigo e eu Uhum, aplico ferramentas ali de autoconhecimento para a tá. pessoa, às vezes, entender a relação dela com a comida. Porque a nossa relação com a comida, ela nasceu desde quando a gente era pequeno, que a nossa mãe Uhum. comia, né? Que a gente estava ali no útero da nossa mãe. A nossa alimentação já começou ali, a história com a nossa alimentação. Você foi influenciado aí por toda a sua família, não é só você. Tá. O ambiente influencia. Se você mora com Uhum. pessoas que não colaboram, que não têm o mesmo objetivo que você, influencia. São pessoas muitas vezes Sim, que vão te desanimar e não é porque elas querem o seu mal, é porque elas não têm o objetivo, sim, muitas vezes, de cuidar da alimentação e tá tudo bem. exato. Você que tem que. Eu trabalho muito com essa questão de você fortalecer a sua mentalidade, você entender que Uhum. você é a responsável. Porque assim, se Sim, você não fizer, quem que vai fazer? Você não é. pode esperar as outras pessoas. Então, por exemplo, eu até hoje, inclusive, teve um caso no consultório que uma paciente comprou um kit, ela tem vários procedimentos estéticos. Ela Tá. estava esperando ela perder mais peso para fazer os procedimentos. Eu falei assim, não, você não pode esperar o amanhã, faz hoje. Você tem É. os procedimentos vão impulsionar uma Sim, drenagem, vai funcionar, porque elimina ali o líquido, né, retido. Então, são coisas, muitas vezes a gente fica muito no amanhã e esquece sim, do verdade, hoje. E aí eu verdade. trabalho muito no método com micrometas. A gente Uhum. traça pequenas metas. Então, se você chega lá para mim e não bebe água direito, não dorme direito, uma meta vai ser você melhorar a quantidade de água. E aí, Tá. você cumprindo essa meta, eu te dou prêmios. Então, eu estimulo você Uhum. para você ver que você está evoluindo. Porque, na Tá. verdade, a evolução é você ver que você está evoluindo que te Sim, mantém motivada. sim. Porque se você olhar só para a balança, só para o número que Não. está ali, Uhum. você fica desanimada. Só que Sim, para o resultado da balança vir, você precisa fazer o que sim, precisa ser feito, sim. Exato. né? Você sabe que esses dias eu fiz participei de uma live que fala sobre OKR. E a OKR, ela tem mais ou menos esse preceito, né? Você coloca ali um objetivo, pequenas metinhas ali para você Uhum. cumprir, como que você vai chegar naquele objetivo, é cumprindo essas metas aqui. É mais ou menos isso, né? É, E, eu e eu... estudo muito, né? Ah, Eu gosto legal. muito de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, astrologia. Então, meio que o meu método eu coloco um pouco de tudo que eu já estudei, sabe? Não é Ah, só a bacana. nutrição. Porque eu Então... acho assim que a nutrição como ciência ela é Sim. maravilhosa. Só Uhum. que
a gente tem muitos sabotadores, a gente Sim, tem muitas crenças limitantes. Então, às vezes, você mesma não está acreditando em você. Às vezes a gente sim, precisa trabalhar na consulta essa autoconfiança. Que às vezes é você chega verdade. muito. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres, né? O nosso corpo, eu brinco, né? Tipo, a gente estava falando aqui de batom. O batom, a maquiagem ajuda, são âncoras que te Sim, ajudam a se uhum, sentir mais confiante. Mas nada é mais confiante do que você vestir a roupa que você escolher a é roupa que você quer. Isso verdade. tudo faz com que você fique bem com você mesma e Sim, você transborda isso, né? Então, é muitas verdade. vezes a pessoa emagrece e todo mundo fala: Nossa, você tá mais feliz, você tá melhor, né? Uhum, E é por quê? Porque ela tá se sentindo mais é, confiante. Ela é. tá olhando no espelho e tá Vem gostando do de, que ela tá vem vendo. de dentro, né? Embora o resultado você mostre por fora, mas vem de dentro. E aí, quando a gente fala disso, a gente volta a falar também da produtividade, porque, querendo ou não, para nós, né? Tem um pessoal aqui que me segue, que a maioria são corretores, para nós que vendemos, quando você está bem com você mesmo, você transmite uma potência, um magnetismo, uma coisa assim, que você acaba se tornando mais atraente, né, para o Sim, cliente. O cliente fala, não, você se torna autoconfiante. Então, assim, um vendedor autoconfiante, ele vende o que ele quiser, né? sim, Então, isso também impacta na nossa produtividade e impacta, por exemplo, pessoal que quer trabalhar com o Instagram. Querendo ou não, a gente sabe que isso aqui trabalha com imagem. Se você sim. E bater a câmera mentalidade, para né? você e você não gostar do que você está vendo ali, se você não se sentir bem para gravar um vídeo, se você não se sentir bem para postar uma foto, querendo ou não, você está ali acabando Perder também na venda, né? você não se divulga, o teu processo criativo fica prejudicado, você começa a se sentir incapaz de fazer aquilo, você não está bem para postar um vídeo, então você vê que vai desencadeando um monte de coisa. E aí você traz isso, beleza, não vou fazer o vídeo, mas vou vir aqui para o computador para fazer alguma coisa. Mas aquilo fica martelando ali na sua cabeça. Você não está bem com você mesmo. Sim. Por isso que eu falei, eu quero muito bater nessa tecla aqui, porque a gente todos os dias, a gente recebe essa enxurrada de informação e de pressão e de cobrança, e seja produtivo, entregue, tenha resultado. Mas, cara, ok, você tem um resultado, mas quanto isso, de repente, está prejudicando na sua vida, né, na sua saúde, amanhã, esse resultado que você tem hoje, vamos dizer, financeiro, vai pagar o hospital que você vai precisar amanhã? Vai dar um burnout, né? Um esgotamento aí muito grande. Você fica incapacitado por um tempo. Então, por mais que seja difícil, e às vezes é olhando ali as pequenas atitudes do dia a dia, a gente já melhora muito isso, Sim, né? Beber água. sim. Um café da manhã, sei lá, dá um exemplo aí de um café da manhã ideal. O que a gente precisa colocar? É uma proteína, é uma fruta, é uma fibra. Como introduzir esses pequenos hábitos, né? Porque eu acho que o nosso erro é assim, ó, eu acho que se a gente fizer, eu devo ter lido em algum lugar ou alguém falou, se a gente fizer 80-20, tá? Sim. 80% do tempo, se você fizer tudo certinho, se você errar ali no final de semana, não é isso que vai te prejudicar, né? Uhum. Vamos lá, o Ele Vanderlei, como manter perguntou a como manter a constância. constância e todas essas coisas para fazer no dia a dia. Uma coisa que eu não abro mão, Vanderlei, é do meu começo do meu dia. Eu acho assim que o começar do dia, o gato chegou, gente. Volta aqui e é assim, eu vou fazer uma live, ele quer aparecer, entendeu? Uma coisa que eu não abro mão e que eu vejo muita diferença para mim, Paula, é o início do seu dia. Sim, Se você também acorda, vejo. gente, vamos lá. Você acorda, já vai direto pro celular. Você vê no seu celular, você que é corretora, seu cliente te mandou mensagem, tá ali e tal. Eu, como nutricionista, aconteceu alguma coisa ali. Gente, se eu abro o meu celular na hora que eu Não, acordo, acabou. qual é a probabilidade de eu ficar calma no meu dia? Nada. Você vai ficar Nenhuma. ansiosa, você vai ficar, meu Deus, a gente que é produtora de conteúdo, meu Deus, o que eu vou postar hoje? Aí aquilo já começa, né? Então, Sim, eu começo o meu dia com meditação, às vezes oração, mentalização. Eu assisto live também de espiritualidade.
faço exercício, mas o que eu priorizo primeiro é a espiritualidade, Uhum. depois o exercício. Então, eu tenho um planner todos os dias. Eu pego, mentalizo, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer Sim. uma live com a Neira, o que que eu posso falar nessa live? Então, no começo do dia, eu já estou mentalizando o meu dia. Eu Uhum. até brinco, né? Que o seu final de semana, a sua semana já começa no final de semana. Você está se Sim. intencionando que você vai se cuidar, você vai organizar a sua alimentação. Um dia antes se você vai treinar no outro dia de manhã, à noite já separa a sua roupa, Sim. porque você já está colocando a intenção que você vai fazer Exato. aquilo. Verdade. Então, isso para mim é o ponto principal. Se eu É. pudesse, eu botava um ritual da manhã aí na vida de É. todo mundo. Porque É. faz muita diferença, porque isso faz com que você comece o dia com mais consciência, que é uma Sim. coisa que o piloto, a É, correria, o piloto exato. automático não faz você perceber. Eu vejo isso também. E quando o meu ritual da manhã é assim, eu acordo, porque ele vai para a escola cedo, mas ele vai para a escola, eu desço para a academia. E aí, quando eu volto da academia, eu faço os meus rituais hoje de meditação, de leitura. Só que o dia que eu não vou na academia, eu falho no resto todo. Aí não tem leitura, não tem meditação. E quando termina o meu dia, eu falo assim, não foi aquele dia que eu gostaria. Sim. Porque você perde esse ritual e você sente falta. E isso é hábito. Não tem jeito. Às Sim. vezes, você não vai conseguir, sei lá, fazer uma meditação de 20 minutos, mas eu estou fazendo 5. Eu estou fazendo Sim, 5. o Ale falou que criar rotina. O nosso Ale. corpo, ele ama rotina. Muitas Sim. pessoas acham que a rotina aprisiona, mas a rotina, ela É o libera. contrário. Isso, exatamente. É Eu uma escutei coisa que esses muita dias. gente acha, né? E É. você falou do planner, uma coisa que eu uso bastante nas consultas também, eu dou um planner, é a pessoa colocar o que ela tá fazendo. O planner, tipo assim, beber água. Você coloca lá se você Uhum. conseguiu bater sua meta. Tá. Isso ajuda muito, porque a gente, Sim. nós mulheres, principalmente, temos uma tendência a gente se cobrar muito. Eu vou te dar um Uhum. exemplo. Um dia, isso acontece muito no consultório. A pessoa emagreceu, viu que serviu uma saia, ficou super Hum. feliz. Aí, beleza, né? Vestiu, serviu aquela saia que estava ali no guarda-roupa há muito tempo largada. Daqui a pouco vai pegar uma calça, mas aí ela veste a calça, que é o que ela deveria emagrecer um pouco mais, aí não serve, já era. Acabou toda a felicidade da saia. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que se valorizar cada pequena meta que a gente É, cumpre, cada é pequena verdade. vitória. Porque Sim. é aquilo, você vai olhar para o copo cheio ou para o copo vazio. É verdade. Então, isso faz com que você fique motivada no dia a dia. Eu brinco que a motivação é uma coisa que você tem que treinar o seu olhar. Sim. Para todo dia você, que nem a gente que trabalha com Instagram, é um trabalho de formiguinha. No É. início que você começou a fazer live, não tinha ninguém aqui. Então, Sim. com o tempo, você vai ganhando audiência. A mesma Sim. coisa é os seus hábitos. E é É. uma coisa que eu acho que é muito importante falar também, a pessoa comprou o curso, investiu no nutricionista e ela acha que ela já resolveu a vida dela. Não, Não, não é. você precisa fazer a sua parte todos os dias. E É. você precisa se responsabilizar, né? Porque Sim, às vezes é muito verdade. mais fácil você jogar para o outro. Ah, E, sim. mas assim, E isso acontece com todo tipo de curso, né? As pessoas acham que comprou sim, o curso resolveu o problema. E não é assim. Deixa eu dar um oi para minha sobrinha. Oi, minha linda Isa. Sapos legais, é minha sobrinha. E é engraçado, voltando lá na pergunta do Vanderlei, que ele falou como que a gente cria, né, faz esses rituais com tanta coisa para fazer. Eu assisti uma aula esses dias do Caio Carneiro, de um curso que eu estou fazendo, e ele falou assim para a gente eleger as nossas tarefas do dia. uhum, Então tem tarefa ouro, tarefa prata, tarefa bronze. Tarefa ouro é aquilo que você tem que fazer porque vai te dar resultado. Se você não fizer, prejudica o seu resultado. Tarefa prata também. Se você fizer, te dá um resultado bacana. Se você não fizer, também pode te prejudicar, mas num nível menor. E a bronze é aquilo que, se você fizer ou não, não vai fazer a mínima diferença. E para anotar quantas tarefas bronze você faz no dia. Quantas vezes você uhum. abre um site aleatório para ver não sei o quê?
Ou quantas vezes você abre um Instagram sem intenção nenhuma? Porque uma coisa é você ser intencional. Vou abrir o Instagram para assistir uma live. Vou abrir o Instagram para fazer uma postagem. Ou, beleza, esse é o momento de lazer, vou abrir ali 20 minutos de Instagram, vou ver alguma coisa, ok. Mas você ficar abrindo de 5 em 5 minutos para não ver nada que te agregue, então isso é uma... E a gente tá, e eu falo que no meu ramo, a gente tem muito disso, a gente tá o tempo inteiro fazendo tarefas bronzes, tarefas que a gente não precisava fazer e que a gente faz o tempo inteiro e não leva a lugar nenhum. Sim. Então, se a gente passar a observar melhor o nosso dia, a gente vai ver que encaixa. Sim. Entendeu? Outra coisa também, para mim, eu considero que é de manhã. Mas para cada pessoa tem gente que não consegue de manhã. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Eu acho assim que o essencial é de manhã. Tem até aquele livro lá, O Milagre da Manhã, porque assim, realmente, como você acordou, até segundo o Ayurveda, por exemplo, que é uma medicina milenar, fala que o horário antes do sol se pôr é o melhor horário para você aprender. Porque você tá com a mente totalmente limpa. Sim. E faz diferença. No final do dia, você vai estudar, a sua mente já aconteceu muita coisa. A gente tem uma energia a gente não tem energia para dar e vender. Sim. A gente acorda com um pico de energia. Se você, à medida que você vai chegando o dia, chega no final do dia, você está muito cansada. Por isso que eu sempre falo, a organização é fundamental se você quer emagrecer. Porque é nesse momento que você vai estar cansada, que você vai pedir um iFood. Porque você não vai ter energia para ir lá fazer. Então você tem que deixar o máximo possível pronto. Aí, outra coisa que eu acho importante falar aqui é da questão essa questão que você falou da tarefa bronze e prata, tem uma coisa também chamada hábitos angulares. Um hábito angular é um hábito que, tipo assim, é como se fosse um efeito dominó. Por exemplo, acordar mais cedo é um hábito que vai desencadear outros hábitos. Ir para academia. Então, isso vai fazer um efeito dominó. Você vai fazer uma única coisa que vai gerar um monte de benefícios. Sobre o exercício, para mim funciona de manhã, porque eu tenho dificuldade muito grande de fazer. Então, se eu não faço de manhã, é muito difícil fazer. Então, eu tenho que fazer de dia. Então, eu já me conheço o suficiente para saber. E aí entra você todos os dias se observar, né? Para entender o que funciona para você e o que não funciona. Tem gente que prefere fazer à noite, que é uma maneira de desestressar e consegue dormir. Eu, se eu fizer à noite, eu fico ligada no 220. E então... Eu também, se eu deixo... O dia que eu falo assim, eu vou à tarde, eu vou à noite, esquece. Esquece porque dificilmente... Antigamente eu tinha mais facilidade. Hoje em dia, acho que porque às vezes também você acaba esticando mais o horário de trabalho, eu já sinto uma dificuldade maior. Mas, às vezes, que nem hoje hoje de manhã eu fiz musculação e falei, à noite eu vou voltar para fazer uma caminhadinha. Mas não vou, né? Aí eu falei, não, tem a live, depois falei, não vai dar certo esse plano. Mas eu prefiro ir de manhã porque eu sei que eu não vou falhar. E aí eles falam sobre isso, né? Você facilitar os bons hábitos, né? E dificultar os maus hábitos. Então, para mim, facilitar um bom hábito é ir de manhã, que eu sei que é o horário de facilidade, já deixar a roupa preparada, por exemplo, treinar na academia do prédio, porque eu sei que se de repente eu for para uma academia mais longe, não vai rolar. Então é você facilitar aquilo que você deseja fazer. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, gente. Eu sei que é, para todo mundo. Só que assim, você tem que entender que você priorizar ali meia hora, 1 hora do seu dia, de repente... Às vezes não precisa nem 1 hora, viu? Às vezes não precisa nem... Não, a Juliana pediu 1 hora somando pro exercício, né? Porque aí você fala assim, uma leitura, mas às vezes você perde, meditação... Sim, você perde o maior tempo nas redes sociais. A Juliana pediu para eu falar aqui do meu método, mas antes eu vou falar uma coisa também que eu acho que me veio de falar e quando veio, assim, eu ouço, né? Nós mulheres temos uma questão muito forte de muitas vezes a gente negligenciar que a gente precisa de tempo pra gente. Sim. E às vezes a gente sempre quer estar, né? Sempre agradar e tal.
Mas, gente, a gente precisa também olhar para as nossas necessidades. E aí eu digo, Uhum, muitas vezes, esse tempo aí de manhã é o tempo que eu tiro para mim. Para eu, uhum. Paula, me sintonizar na Paula, além da nutricionista. A Paula Sim, é pessoa, né? Porque a gente não vive só para trabalhar, a gente também é sim, filha, é mãe, é esposa, né? Então você precisa separar você do outro. é, E por que eu estou dizendo isso? Muita gente é influenciado pelo parceiro, em questão de alimentação, espera o marido para poder começar também. É uhum, muito importante a gente ter o nosso próprio tempo, para a gente saber, e eu digo assim, ler um livro, uhum, sair para dar uma caminhar sozinha, porque mulher tem muita dificuldade muitas vezes de ter sim, esse tempo, né? uhum, E é muito importante a gente se priorizar nesse sentido também para você ver, porque às vezes você sai e caminha ali e você pensa assim, nossa, eu precisava disso, né? Me fez sim, tão bem. E aí isso tem total influência com a alimentação. Por quê? sim, Às vezes você não está tendo pequenos prazeres no seu dia, e aí a comida, ela é um prazer imediato. Então, muitas vezes uhum, você está descontando na comida uma coisa sim, simples que você poderia olhar mais para você no seu dia a dia. Então, verdade. é muito comum, às vezes, incluir uma rotina de autocuidado e a pessoa já impulsionar o emagrecimento. É, é, Porque às vezes está descontando, porque é a forma que está tendo ali de ter prazer, né? é verdade. Às vezes é a única fonte, Sim, exatamente. né? É a única Juliana, o fonte. meu método é Fala um aí. acompanhamento de 3 meses. As consultas são a cada 10 dias. Então, eu estimulo o tempo inteiro, né? Eu brinco, eu não trabalho só com a nutrição, eu trabalho com comportamento, eu aplico ferramentas de comportamento mesmo, de coach, de autoconhecimento para você. Essas ferramentas que eu digo é como se fossem exercícios que fazem com que você observe coisas, tem clareza de coisas que muitas vezes você não teria sozinha. Então, faz muita diferença porque eu trabalho o tempo inteiro essa motivação para que você consiga ter a constância, porque é a constância que vai dar o resultado. Mas amanhã eu vou fazer uma masterclass, né, sobre emagrecimento. Eu vou falar, revelar nessa masterclass o que eu aplico no meu método. Então, a masterclass vai ser 8 horas e é gratuita e vai acontecer no meu Instagram. Então, todos estão convidados. Ai, eu já mandei lá a mensagenzinha porque eu vou participar. Deixa eu ver a Ju. Cadê? Foi a Ju. Que Ju que A mandou a Ju, mensagem aí? Acho que aqui eu pra não mim não tá consigo. aparecendo. Juliana Santana. Ah, a Ju. É assim, a gente tá, a gente tá numa pegada de emagrecer, uma tentando ajudar a outra, sabe aquela coisa, mandar a fotinho do prato. Ju, tô junto, Ju. Vamos junto, porque assim, eu tô precisando muito, né? A gente conversa bastante, a Ju é uma amigona. E eu tenho hipotiroidismo, enfim. Então, assim, e pico de estresse lá em cima. Você sabe que teve uma época, faz uns 2 anos, eu passei numa consulta, não sei se você acompanha ele, o doutor Hussein. É um nutrólogo aqui do Instagram, famosinho até. Uma consultinha puxada, né? Mas com esse olhar mesmo integral, né? E na época Uhum. ele falou para mim, ele falou, enquanto você não melhorar o teu estresse, você não emagrece. Uhum. E eu não melhorei até hoje. Mas uma das coisas que eu trabalho também é essa questão do gerenciamento de estresse, né? E essa questão que eu falei, por exemplo, do tempo você sozinha, às vezes é uma coisa que não é óbvia. Por isso que eu gosto de trabalhar com essas ferramentas, porque eu trabalho com uma coisa que é uma ferramenta que te faz umas perguntas, te faz pensar. Muitas vezes, Uhum, uma coisa que você não me falaria diretamente na consulta, tá. entende? A Uhum, ferramenta é uma forma de você mesma ver umas coisas que você nem você está enxergando. tá. Então, Entendi. são ferramentas mesmo que auxiliam, né? Às vezes você mesmo se sabota. Lá na minha consulta também eu aplico a ferramenta de sabotadores. A Hum, gente tem muitos sabotadores. E aí essa tá. ferramenta é muito legal, porque você consegue identificar, você dá de 0 a 10 quanto que você tem de cada sabotador. E eu brinco que quando você toma consciência, já é o primeiro passo para mudar. Então, às Sim. vezes, você bota um nome no sabotador, por exemplo, Matilda, né? Ai, a Matilda tá fazendo eu falar, eu mereço. Mas Então, você são brincadeiras, sabe mas que eu ajuda. comecei a fazer um curso de PNL. E ali eu comecei a. Você fica mais ligado, né? Assim, nessas coisas. Só que, assim,
faz muita diferença esse negócio que você falou do acompanhamento em tempos mais curtos, porque eu comecei ali a fazer o PNL e falei, gente do céu, né? Isso aqui dá para eu aplicar nessa questão da impulsividade na hora de comer, não sei o que, blá, blá, blá. Só que aí, como eu estou fazendo 2 cursos, né, paralelo, então o PNL ficou meio que de escanteio, e aí eu já esqueci tudo. Aí esse dia eu falei, meu Deus do céu, mas eu estava fazendo PNL, o PNL estava me ensinando e tal. Então, eu acho que esse negócio de você estar ali a cada 10 dias, eu acho que faz uma diferença enorme. Sim, Olha lá, cadê? eu criei esse método, sabe que ano passado, eu gosto muito de astrologia, né, de espiritualidade, e eu ouço muito a minha intuição. Então, eu estava insatisfeita, porque eu sei que 30 dias acontece, eu percebi isso na pandemia. 30 dias, gente, fala sério. É muita Parece, coisa. o nosso ritmo de vida está tão acelerado que parece que 30 dias passou anos. Tem dias que eu tenho essa impressão, é muita coisa acontecendo, né? A nossa estrutura mental, ela não foi feita. A gente está tendo uma evolução tecnológica muito grande. Os bebês de hoje, eles têm um processamento aí de informações, muitas vezes que a gente, né, cada vez está ficando cada vez mais, né? E é muita, se você for parar para pensar, é muita informação que você recebe no seu dia. Então, às vezes, você chega no profissional, você tem ali todas as suas crenças, todas as suas dificuldades, e você não consegue passar isso para o profissional. Você chega e não consegue. Com o acompanhamento, é igual psicólogo. Às vezes, você precisa tomar aquela... você precisa criar confiança assim, maior, criar um vínculo maior, e é isso que muitas falam. Eu acabei virando sua amiga, porque a gente se vê ali de 10 em 10 dias e você vê o quanto que faz diferença. Se eu pudesse, você trabalhava com esse método, porque assim, o resultado é muito melhor. Eu achei sensacional, porque eu acho que com a correria é muito fácil a gente desviar, voltar para o piloto automático, então ter alguém sempre puxando ali, trazendo de volta. E ver alguém de fora, né? Ter alguém de fora. Por exemplo, esse ano também eu investi em uma mentoria. Porque assim, você bate a cabeça sozinha, né? Você fica ali tentando criar solução sozinha. E às vezes é uma pessoa de fora. E tipo, é a melhor coisa, porque você consegue, né? Eu trabalho com o método e as consultas são online e presenciais. E pode ser híbrida também. O método agora eu estou trabalhando com 100% online, porque como são 9 consultas durante 3 meses, são no total 9 consultas, né? 3 meses a 10 dias. Então tem como você fazer 100% online e tem como você fazer de forma híbrida. Aí seriam 3 consultas presenciais, eu faço avaliação de bioimpedância, faço avaliação física no presencial e o resto faz online. Mas eu atendo em Santo André, em São Paulo. Legal, bacana. Ju, você me dá uma carona para lá. A gente marca e vai junto. É muito interessante. E assim, essa questão, eu acho que tudo tá principalmente aqui, né? Quando a gente para pensar, aí tem a questão, que nem você falou, dos sabotadores, né? Tem a questão do estresse, né? Que faz com que a gente fique mais impulsivo, ou então a questão da recompensa imediata. E eu sempre falo que a maioria das vezes a gente não tem fome, e sim vontade de comer. Se a gente fosse comer mesmo só quando a gente tem fome, eu falo para você, eu acho que faria uma refeição por dia e estaria muito bem feito, que nem. Às vezes eu me meto a fazer jejum, e pode ser até um tema aí que você pode até dar uma pinceladinha aqui pra gente, que já vai dar 1 hora de live. E quando eu faço jejum, pra mim é super tranquilo. Eu às vezes até prefiro fazer jejum a comer alguma coisa errada. Então, eu olho pra mim e falo assim, gente, se fosse pra eu comer mesmo, quando eu tivesse fome, eu acho que eu ia comer uma vez por dia e olhe lá. Só que todo essa quantidade de informação, o estresse, eu acho que vai levando a gente cada vez mais a buscar esses prazeres imediatos. E eu acho que não existe prazer imediato mais fácil do que a comida, né? Não tem. Vai fazer o quê? Eu não uso droga. Não tem outro, né? Então, acho que para 99% das pessoas, o prazer imediato é a comida. É a comida. E aí, essa questão traz o quê? O nosso desequilíbrio. A gente está desequilibrado emocionalmente, né? Por conta do estresse, por conta da correria, por estar desconectado da gente mesmo, por estar descontente, de repente, com alguma situação. E aí é super interessante você trazer essas ferramentas
que eu acho que o autoconhecimento faz com que a gente consiga O vencer também essas autoconhecimento dificuldades. é vida, É. gente. Resumindo, tudo que eu aplico no meu método, na verdade, é fazer você olhar mais para você, você se priorizar, né? Você se dar a importância, você ter essa conexão com o seu corpo, que muitas vezes você não tem mais. Então, Uhum. é algo que eu trabalho forte. Obrigada, Ju. Gente, quem estiver gostando, no meu Instagram, eu estou postando sempre conteúdos, né? Lá, inclusive, tem um monte. Amanhã eu vou fazer a Masterclass. E aí, você estava falando do. Tem duas coisas. Eu vou responder a do Vanderlei, Tá. mas você tinha me perguntado de como, por Do, exemplo, je... começa o dia, do do café da manhã jejum. e do jejum. Isso. Então, o jejum, ele não é para todo mundo. Tem Tá. pessoas que, se ficar muito tempo sem comer, aí gera aquela compulsão, sabe? E aí é Tá. importante falar que a compulsão é diferente do comer transtornado. A Tá. compulsão, ela é diagnosticada por psicólogo, por muitas vezes o psiquiatra, mas não é pelo nutricionista. A gente não é médico, a Tá. gente não diagnostica nada. A gente muitas vezes pode encaminhar para o profissional para ele. Uhum. Mas a compulsão, você come até um saco de arroz, um saco de açúcar. Não, Não. ela não é qualquer coisa. Aí muita Tá. gente começa a ter um comer transtornado, que é descontar Uhum. emoções na comida, muitas vezes, e acha que isso é compulsão. Não. Se você foi diagnosticado por um profissional, beleza. Se não, não. Tá. Aí o jejum não se aplica para todo mundo nesse sentido. Tem Tá. pessoas que não gostam de comer muito, então às vezes essa Uhum. pessoa ela prefere comer ali, ficar horas sem comer e fazer uma única refeição maior. E essa pessoa se Uhum. adapta super bem a isso. Então, ótimo. Então, Tá. beleza. Tem pessoas que acordam e tem aquela fome de leão. Eu. Pessoas que não, tem pessoas que poderia ficar ali horas sem comer. Então, tudo isso é adaptável. Você falou assim para mim, Paula, como que eu começo o dia com um café da manhã de qualidade? Às vezes você não precisa incluir o café da manhã se você. Tem pessoas que nunca tomou café da manhã Sim. na vida. Então você precisa se adaptar. Por isso que eu falo que é individual. Porque o É, que se aplica a você não se aplica a mim. é Então, verdade. às vezes, eu não posso colocar um café da manhã numa pessoa que nunca tomou café da manhã da vida, porque se essa pessoa ela já se adaptou a isso, por que eu vou mudar? A É. não ser que tenha um motivo ali muito, às vezes ela não consegue bater a quantidade de comida que ela precisa, então a gente tem que pôr ali um café da manhã, mas é tudo conforme o que a É. pessoa, você que vai ditar o processo, entendeu? E às vezes você mudar o ritmo, às vezes você até acaba prejudicando, né? Causa um pico de estresse, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Eu E brinco. Sabe uma coisa, Neila? A comida ela não pode ser mais um fator de estresse. Então, a Uhum. gente, como profissional, a gente tem que ser solucionador, não É, trazer mais problema, entendeu? verdade. E isso que eu acho que pega o mais hoje em dia, né? Sim, Tudo é o que eu te falei. Um dia ovo pode, um dia outro ovo não pode. é, Vocês ficam cada vez mais confusos e às sim. vezes começa com aquela sobrecarga de informação, come o ovo, coitado ali, se sentindo mal. E aí também influencia, né? Porque a maneira como você está comendo, o sentimento que você está gerando. Então, você vai Uhum. comer um bolo de chocolate, você está se sentindo culpada porque está comendo esse Nossa, já bolo. era. Esse bolo Já vai te fazer engordou. bem? Engordou só de sentir o cheiro. O seu sentimento também influencia, né? Tudo Total. influencia. Aí o Vanderlei falou aqui da dica para retirar o açúcar. O açúcar, o ideal é você ir retirando aos poucos mesmo. Então, se hoje você coloca 3 colheres de açúcar, você diminuindo isso aos poucos para você acostumar o seu paladar a ficar sem açúcar. Esse é um ponto. Tem pessoas que têm muita dificuldade e quer muito doce, porque às vezes não come muita fruta. Então, às vezes, Ah, você incluir mais fruta no seu dia a dia já uhum. ajuda, porque as Tá. frutas, elas têm bastante, são bastante docinhas ali. Então, às vezes, você Uhum. comer uma fruta. Eu, por exemplo, gosto de manga na salada, gosto de banana na terra com comida, por exemplo. Tá. Abóbora, eu costumo fazer assada com canela. Então, você pode brincar ali com essas coisas agridoce também, ajuda, Uhum. quem gosta, Tá. né? E é aquilo, se você tá com vontade de comer um doce, é melhor você comer um doce com equilíbrio do que você ficar, né? É, Morrendo ali, por exemplo, na é. TPM.
a gente tem uma alteração normal, a gente se sente mais fome, a gente tem vontade de comer doce. Então é melhor você comer um brigadeiro do que você ficar se martirizando, comprando um monte de Sim. produto fit, É, que vai ter o triplo das calorias, que não vai, tipo, você vai é. comer e vai ficar continuar Ou com vontade então, do brigadeiro. o dia que for comer, ao invés de comer um, comer a caixa de bombom inteiro também, né? Às vezes Então, tem esse. uma coisa às vezes eu coloco, por exemplo, a pessoa, se por exemplo, comer um quadradinho de chocolate depois do almoço, fazer com que você tenha uma alimentação melhor, eu vou colocar o chocolate. Porque é Uhum, melhor você melhorar toda a sua alimentação do que você não. É melhor você fazer algo, pelo sim, menos, do que não fazer nada. é, é E aí, verdade. o doce, por exemplo, é interessante depois do almoço, do jantar, que é uma refeição mais, completa, né? Tá. Porque se você come o doce no meio da tarde, ele é uma fonte de Vai dar um carboidrato, ele pico. vai dar Uhum, vai dar aquele pico e logo. uhum, Então, é, por isso que muita gente fica ali beliscando e tá sempre com fome. legal. Porque você precisa da proteína, né? Um ovo. Uhum, muito legal. É, e a proteína acho que é um dos principais fatores também, né, que a gente escuta muito falar, e aí também não sei se é também algo, porque acho que não sei se tem coisas que se aplicam a todo mundo, ou, né? A água, eu sei que água e sono e, e regulação do estresse é algo que se aplica a todos, né? A Sim. alimentação, eu acho que alguns, de repente, alguma restrição a mais por algum problema de saúde, né? Por exemplo, que nem eu tenho hipotireoidismo e eu acredito, pelo que eu já li e ouvi de explicação, que o glúten para mim é mais prejudicial. E quando eu consigo realmente eliminar bem ele da dieta, eu percebo que minha tireoide responde Uhum. automaticamente. O ano passado eu estava com muito, assim, estava muito desregulado. Uma hora trabalhava de mais, outra hora trabalhava de menos. Então eu fiz um teste, quando eu tirei mesmo o glúten, ela No seu regulou. caso, no Então eu seu sei que caso, faz aí diferença. para você, sim, para mim, não. Então é É, aquilo, né? Muitas vezes, nossa, eu vou comer sem glúten, sem lactose, sem vida. Mas, uhum, tipo assim, não precisa, sabe? Às vezes você precisa, né? Você tem uhum, então, que não é para todo mundo. Então, é, proteína também tem pessoas que têm, por exemplo, ácido úrico elevado, tem que ter mais cuidado. Cada pessoa uhum, tem uma é, questão ali a ser analisada. Por isso é. que a gente pode Não é receita de abranger bolo, né? muito, né? Sim, tem que ter Não é, cuidado com isso também, né? não é receita de bolo. A única receita de bolo, gente, água, sono E constância. e tentar melhorar o estresse e a constância. E eu acho que se a gente, durante o nosso dia, já conseguir ter esse ritual, seja no melhor horário para você, a questão da água, colocar pertinho, né? Colocar na mesa, encher a garrafa. Não adianta colocar uma. Eu colocava uma garrafa, enchia uma garrafa. Aí ela acabava durante o dia, não ia lá e não enchia de novo. Não. Deixar a garrafinha sempre perto de você. Ah, se tem dificuldade, inserir um chazinho ou uma água saborizada, né? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo e a gente vê que faz sentido. A questão Sim. do sono, tentar melhorar a qualidade do sono. O E usar o que faz gerenciamento, sentido. Foi o que ela falou, que nem para mim faz sentido dormir com um fonezinho lá, com sim, alguma coisa tranquilizante. É o que faz sentido para você, já que nós somos, é o que né, funciona para diferentes. você. É o que funciona Exatamente. para você. Mas é É, possível, gente. o gerenciamento de estresse, por exemplo, você ir num parque no final de semana, né? Você tirar aquele tempo para você, tirar aquele tempo ali de Uhum, manhã para olhar. Tem gente, por exemplo, eu sou essas, né? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho muita, minha mente é muito acelerada. Então eu uhum. tenho muita dificuldade de centrar, Sim. né? Agora mesmo que a gente está no mês aí que é a energia de Ares, que é muito fogo, Uhum. entende aí de astrologia, Ares é muito fogo, muita ação. E meu acidente é touro. Touro Tá. gosta da coisa aterrada. Então, para mim é muito, eu preciso dar mais trabalho para Tá. eu me centrar. Então, tem que Uhum. ter uma conexão maior. Então, tem períodos que você também observando, você vê que você precisa ter mais cuidado. Você Sim. precisa ter mais uma conexão com a natureza, né? Colocar Uhum. um pezinho ali na grama ajuda bastante. Sim. Eu estava escutando ontem, inclusive numa aula, falando sobre isso, 10 minutinhos, pezinho na grama, sol também, né? Sol é Sol, vitamina essencial. D.
se a gente for, é engraçado que se a gente for olhando esses pilares, né, a gente vê que é tudo coisa muito simples, mas são coisas no qual a gente foi se desconectando ao longo do tempo. É o sol, é o pisar na grama, é o tomar água. Então, assim, às vezes tomar um banho energizante ali, você se perceber. Escalda-pés, um Então, escalda-pés, né? Então a São gente vai coisinhas se ali. desconectando, né? Exatamente. Mas aí tudo isso ajuda a gerenciar o estresse, né? São coisas ali que ajudam você a aterrar mesmo, né? A gente fala aterrar porque o estresse nada mais é do que isso, né? E o estresse também, ele prejudica muito o emagrecimento, porque o seu corpo Sim, mesmo está inflamado com o estresse, sou né? eu. Essa sou eu, prazer. Essa sou eu. Uma pessoa totalmente inflamada, mulher. E assim, gente, ó, daqui 3 meses, hein, Paula? Vamos fazer um compromisso aqui? Daqui 3 meses eu vou voltar aqui com a Paula. Eu não tenho coragem de falar para vocês hoje quanto eu tô pesando, gente. Assim, eu falo para vocês, eu tô acho que num peso que eu não sei se eu já cheguei. Assim, teve uma época que eu tava bem gordinha, mas enfim, eu tô em uma das minhas piores formas físicas, tá? Então, tá muito feio mesmo, né? A Paula tem que saber, a Paula vai ter que saber na consulta, mas vou fazer um compromisso aqui com vocês. Daqui 3 meses eu vou voltar aqui com a Paula e vou mostrar o nosso resultado. Porque é algo que eu estou precisando, eu sei que eu fazendo esse compromisso público, eu vou ter mais força para manter isso e vou mostrar para vocês que é possível. É lógico, não dá para a gente garantir resultado em números, porque o meu corpo é diferente, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho 43 anos e já estou na menopausa, então isso piora o meu estado físico, né? Isso piora a questão de ter esse resultado. Então, mas eu estou abrindo aqui para vocês. Então, daqui 3 meses eu boto com a Paula. Corajosa. Não para falar assim, emagreci 10 quilos, quem dera. Não sei se será isso, Qual o seu mas signo, com uma qualidade de vida melhor, fazendo as coisas certas e, quem sabe, com algum resultado já na balança. Mas para quê? Para mostrar para vocês que com compromisso é possível. Comprometimento, né? Exato. Topa, Paula? Muita gente. Oi? Topa? Claro. Você vai ser minha case de sucesso. Com certeza. Mas isso é muito importante, esse comprometimento, né? E esse compromisso. Muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, começa uma reeducação alimentar, pode ver que começa a documentar, né? Porque é uma forma de você se comprometer. Você se comprometendo publicamente, Sim. é uma forma de você realmente fazer, né? Exatamente. É aquilo, gente, não espere as condições perfeitas para começar a se cuidar. Porque assim, a gente tem uma mania. Eu só vou fazer isso depois que tiver isso e isso. Gente, não tem condições perfeitas, assim. As condições perfeitas é a gente que cria. Porque, na verdade, se você for parar para analisar, sempre tem alguma coisa na sua vida que não está equilibrada. Uma hora a sua casa não está arrumada, uma hora o seu animalzinho ou seu filho está doente, uma hora você não está bem, uma hora. Cada hora é uma hora. Cada hora é uma coisa. Então, a gente esperar o tempo inteiro o futuro, a gente não faz a gente tem que fazer o futuro no presente. Isso, exatamente. É hoje. Hoje a gente está programando amanhã. E quando eu falo também muito de consórcio, eu falo justamente isso. Você está criando hoje o seu futuro. Como que você quer chegar amanhã? Né? Quer chegar bem de saúde, bem disposto, sem precisar de ninguém para te ajudar a levantar da cama, não quer trocar, não quer usar fralda, né, daqui a alguns anos. Então, e isso é uma questão muito séria, gente, muito séria. E ninguém está preparado para passar por isso. E se você não construir hoje a tua velhice, cara, com essa quantidade, assim, a gente vê hoje em dia as pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo. Tem mais tecnologia, mais medicina para ajudar, tá? Mas assim, com qual qualidade de vida você quer chegar lá na frente? Graças a Deus, a minha genética é boa, tá? Minha mãe tem 65, meu pai fez 70, não, meu pai vai fazer 70 esse ano. Os dois
ativos ainda, trabalham. Minha mãe trabalha pesadíssimo. Meu pai passou por um problema durante a pandemia que eu olhei para meu marido um dia e falei assim, bom, foi a última vez que eu vi, assim, graças a Deus, depois aí já foi uma questão de milagre, já foi milagre, do meu pai foi milagre, mas enfim, são pessoas que, graças a Deus, têm uma força, um vigor, assim, então a minha genética é muito boa, graças a Deus. Mas a gente sabe que também tem os gatilhos, né? Então, esses dias eu vi o João falando, os gatilhos estão apontando o tempo inteiro para você. Aí basta saber se você vai acionar ou não. Eu tenho gatilho de diabetes na minha família? Tenho. Meu pai é diabético, minha irmã é diabética, minha avó Você tem era uma diabética. tendência, mas é aquilo também. A genética, ela inclina, mas ela não determina. Sim, Então, exato. depende dos seus hábitos. Exato. Então, por exemplo, se eu não me cuidar, eu tenho tendência a ter pressão E... alta, a ter resistência à insulina, que eu já fiz o meu laudo genético. E Ah, isso legal. mostra, né? O laudo é legal porque mostra exatamente as tendências ali que você tem. Exato. Independente de você saber, porque lá no questionário que eu faço, eu pergunto qual é o seu histórico familiar. Ah, tenho câncer, tenho não sei o que na família, né? Então, se, por exemplo, no meu caso, a minha avó teve câncer de intestino. Eu tenho uma chance de ter também, Sim, porque é uma coisa que vem da minha avó. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, o sim, que cabe a mim sabendo disso? Fazer exame exato. de colonoscopia, né? Tudo isso a gente Exato. precisa, É, são coisas que a gente consegue prever. exato. Então, são os gatilhos, né? O gatilho tá apontado, a arma tá apontada para você. Quem vai apertar o gatilho são as suas atitudes. Então, por exemplo, eu tenho uma arma apontada para mim da diabetes. Quem vai apertar esse gatilho aqui sou eu. Se eu não tiver uma alimentação saudável, se eu não fizer atividade física, se eu não me cuidar. Então, assim, se eu não tomar cuidado com a com o consumo de Ingestão? açúcar, né? Então, assim, eu faço atividade física há 11 anos com regularidade. Hoje eu não estou no peso que eu quero, eu não estou, mas você vai olhar meus exames de sangue, glicemia, tá, estão assim, ó, estão excelentes. Não está nem. Sim, Meu triglicérides acho que nossa, um negócio assim de é atleta. baixo. Mas por quê? Porque eu já venho me cuidando há muito tempo. Agora, a arma está apontada para mim? Tá. Basta descuidou, o gatilho é apertado. Então, a gente precisa ter essa consciência. E não adianta Sim. ir lá na frente, cara. A hora que já disparou, para você consertar. E é uma coisa que as coisas acabam se ligando, né? Então, você que tem hipotireoidismo tem uma tendência maior a ter depressão, a ter ansiedade, entendeu? Então, tudo isso, uma coisa acaba levando a outra, né? Então, fazer o que Exatamente. ninguém pode fazer por nós. Isso aí. Exato, Carol. É isso. E não tem jeito. Não dá pra gente empurrar pro outro, cara. E não dá pra depois culpar o outro. Não dá E pra falar assim, não. engraçado, né? E isso é uma coisa que eu atendo casais também. Então é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a mulher me procura, que é mais comum, para poder fazer o casal. Ah, eu não vou fechar porque o meu marido não quer. Só que assim, às vezes você precisa dar o exemplo para ele. É aquilo, Sim, você não pode obrigar ninguém a fazer nada. A pessoa, sim. ela tem que ver um exemplo, uma paciente que eu estou atendendo agora, ela começou a impor limites e o marido dela começou, ela não obrigou ele. Ela impôs limites. Não vou comer isso. Se você quiser, você come. Tá. Ele melhorou a alimentação dele com isso, entendeu? Ela É, não falou assim, vamos fazer, entendeu? sim. O A pessoa, exemplo é você a melhor vê, coisa. as pessoas vão ver você melhor, Sim, você vai feliz, exato. você vai disposta, e elas podem ou não querer. Aí você Sim. pode, se você for controlar o outro, Não, não aí adianta. você não vai ficar bem nunca, porque não dá. Você pode Você, controlar você. você E tem que olha lá. fazer por você e o resultado, vindo o resultado, como falo, né, o exemplo arrasta. A partir do momento que você Exatamente. tem resultado, as pessoas já vão perguntar ou o que você fez, ou então a pessoa vendo ali no seu dia a dia, vai falar, pô, legal, também quero me alimentar melhor, né? Então, aqui em casa a gente vive um dilema, né? Porque meu marido é muito magro. Muito magro não, né? Ele fala que antigamente, assim, hoje ele fala que ele é magro, né? Antigamente ele não existia. Então, meu marido sempre, ele quis engordar, ganhar peso, e eu sempre querendo emagrecer. Então, aqui é difícil. Por mais que ele Sim. tente colaborar,
às vezes não colabora tanto, né? Mas é complicado, mas é bacana isso, né? Apesar de tudo aqui, os nossos objetivos estão bem alinhados, que é sempre pensar primeiro na saúde, né? E eu acho Sim. que é isso que a gente tem que pensar, e antes de Porque é pensar uma em autoestima e consequência. tal, pensar em saúde e como que a gente quer chegar amanhã, né? Você tem que pensar Como você quer estar cuidando dos seus filhos, né? Você quer ter energia. A Malu Perini fala isso, né? De você sentar no sim, vaso. é, Porque se você não está bem, a velhice, né? Você não cuidar da sua massa muscular, você não consegue nem exato, sentar, né? Isso é, afeta todos os seus movimentos. É coisa não. que a gente não pensa no dia a Não dia. pensa, não pensa. Eu acho que a gente não pensa porque quer fugir um pouco dessa realidade, né? E dessa responsabilidade, pensando só mesmo no hoje, né? Ontem eu até fiz um vídeo falando sobre escolhas, né? E tudo na vida é escolha, gente. Uhum. Então, só que a escolha que você faz hoje vai determinar o que você vai colher amanhã. E não existe lei mais perfeita. Sim. Plantou, colheu. E ninguém vai E plantar por você. você É você e mesmo que vai você ter que colher. mudar o seu olhar, né? Porque uma coisa que é muito comum também é a pessoa se botar como um vítima, né? Sim. Isso é, assim, eu trabalho muito nessa questão da mentalidade por isso, porque a culpa não é do outro, gente. Tudo que Uhum. acontece na nossa vida, a responsabilidade é É nossa. nosso, é nosso. E a gente virar essa chave faz muita diferença É, em tudo. é. Porque se você sabe que é você sabe que é você que vai resolver. Sim, E exato. pra que coisa mais maravilhosa que isso? É, Porque às vezes tá na sua mão. depende das pessoas, se depender de uma pessoa, você vai depender do tempo dela, de tudo dela, Isso, não dá. exato. Você controla você. O outro não Uhum. tem como, né? É verdade. É sobre assumir o controle. Menina, 8h20, olha que maravilha. Eu vou desativar o comentário aqui pra gente tirar uma foto. Eu adorei, amei. Já vejo que eu já me comprometi. Já vou entrar no método. Daqui 3 meses a gente já tem um compromisso. Eu vou, peraí, pra você tirar a foto, eu vou pegar minha água. Ah, eu também tô com a boca seca, menina. Falei tanto que. Peraí. Não, eu vou sair com a água mesmo. Você vai sair com a água, você tá com a taça chique. Gente, bata a fotinha aí, marca a gente. Eu espero que tenha Tem ajudado ajudado, vocês, né? que tenha despertado aí essa vontade de se cuidar, né? De Se colocar trazer. como prioridade. Se colocar, exatamente, se colocar como prioridade. Gente, não é possível que a gente tenha 24 horas no dia e não consiga reservar 30 minutos para a gente, para se olhar, para se cuidar, para fazer um agrado para si mesmo, né? Não deu tempo, Ju, de bater foto? Peraí, que acho que a Ju falou que não deu tempo. Peraí, deixa eu desativar. Peraí. Vamos lá. Cadê a taça? Acho que agora deu, né? É. De se cuidar, assim, de olhar para si. Eu acho que a gente precisa muito, acho que talvez a gente está olhando tanto para o outro, né? E a rede social faz isso, né? Sim. Faz a gente admirar muito o outro, ou às vezes faz até criticar demais, Uhum. né? Porque de repente queria estar no lugar do outro. Então a gente Sim. está sempre olhando para fora, né? E a gente está esquecendo de olhar para dentro, de se cuidar, de se amar, de ver as nossas vontades, né? As nossas Impor necessidades os limites na nossa, tam, sobre as nossas vontades, né? É muito importante. também. A gente tomar essa responsabilidade. Samara falou que ficaria assistindo mais uma hora, né? Ah, tá. Amanhã eu vou Vamos fazer ficar minha juntas, né? masterclass. A É, Neila não vai estar, mas. amanhã vamos entrar lá na Masterclass, vamos ouvir um pouquinho mais. E eu acho que é um assunto que realmente a gente precisa sempre trazer à tona, Uhum. porque É é sobre a gente. é uma coisa diária, né? Na verdade. É o que a gente Exato. falou, é autovigilância, né? Tem até É, aquela frase, orar e vigiar. É a mesma coisa. Você tem que constantemente, constantemente. sem cessar. Ai, amei. Paulo, que bom que a gente não desmarcou, né? Você vê que beleza, né? Graças a Deus que a gente não desmarcou, porque foi bom demais. Eu adorei, eu acho que A gente realmente precisa trouxe marcar aí. mais
lives. Não, vamos marcar. Eu acho que trouxe insights aí que vai ajudar muita gente. E é isso, gente. Se cuidem, né? Se cuidem, olhem por vocês com carinho, né? Com respeito, se respeitem, coloquem limites e tire aí meia horinha do dia de vocês para olhar com mais cuidado para cada um. Muito Beijo. obrigada, Paula, pela sua disponibilidade. Amanhã a gente estará lá na sua Masterclass te acompanhando. Gente, segue lá a Paula, tá bom? E se inscrevam lá na Masterclass dela. Beijão, Beijo. gente. Boa Boa noite. noite.